Em que ponto da evolução nos encontramos? Nós estamos encerrando hoje o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, com o último capítulo, que traz o registro de uma reunião realizada no Hospital Esperança, no mundo espiritual, na última semana do segundo milênio da era cristã. Para quem não sabe, o milênio começou no dia 1º de janeiro de 1001 e terminou no dia 31 de dezembro de 2000. E essa reunião reuniu em torno de 1000 formadores de opinião do movimento espírita, radialistas unificadores, médiuns, escritores, oradores, dirigentes, apresentadores, jornalistas, expositores, diretores, estudiosos e muitos presidentes de centro espírita. Esse registro se encontra no último capítulo dessa obra, Reforma Íntima Sem Martírio, uma reunião muito importante. E, para quem não sabe, o Hospital Esperança, ele foi fundado por Eurípides Barçanufo na década de 1920, com o objetivo de criar um albergue espiritual para abrigar corações ligados à mensagem cristã e que não se saíram bem em suas reencarnações. Então, existe obra do Manuel Filomeno de Miranda comentando sobre esse hospital, o seu trabalho, o objetivo em torno do qual ele se formou. E nesse livro, a irmã Dufo vem nos falar dessa reunião que aconteceu no Hospital Esperança, desse período, creio que dezembro de 2000, porque, segundo aqui diz, no segundo milênio, na última semana do segundo milênio, e durante o sono, essas criaturas aqui citadas, dessas várias ramificações, foram levadas ao mundo espiritual, em desdobramento, para assistir essa reunião, muito importante, por sinal. E quem ia proferir os comentários da reunião era o professor Cícero Pereira. Ele estava ali em nome de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, que também se faziam presentes. E quem é o professor Cícero Pereira? Quem foi o professor Cícero Pereira? Em vida, ele foi fundador do grupo Paz e Caridade em Montes Claros e do Abrigo Jesus. Foi um dos primeiros colaboradores e sócios da União Espírita de Minas Gerais, presidente da Casa Máter do Espiritismo em Minas Gerais, em 1937, de 1937 a 1940, e seu vice-presidente até 1948, e foi fundador de vários grupos de estudo e de trabalho, inclusive o Núcleo de Trabalhadores Humildes. Também foi fundador da primeira Casa Transitória para assistência de doentes em trânsito em Belo Horizonte. Foi orientador espiritualista, inclusive de Francisco Cândido Xavier, e fundador do Grupo das Samaritanas de Assistência Social. Trouxemos esses dados porque muita gente desconhece no movimento espírita esse nome de Cícero Pereira. Mas antes que a gente adentre a esse momento de conferência que a espiritualidade preparou, eu trouxe aqui uma mensagem bem interessante que tem a ver com o que nós vamos comentar, que se encontra no livro Educandário de Luz. O texto se intitula O Grupo Perfeito, do Irmão X, e fala de um momento em que acontecia uma reunião numa casa espírita, aonde o espírito Júlio Marques, que orientava a casa, os grupos de pessoas que por ali participavam, 2 vezes por semana, ele incorporava na média Dona Maria Paula e orientava as pessoas com relação à atividade evangélica ou alguma necessidade. Era um espírito muito terno, de muita experiência, de muita firmeza e abnegação. Nesse dia, ele vamos dizer assim, interpelado por Dona Clara, uma senhora inteligente, distinta, que participava do grupo. E ela trazia um questionamento. Então, quando iniciou o momento em que ela pôde se aproximar dele para conversar, ela disse para ele: irmão Júlio, posso pedir-lhe uma orientação? E ele respondeu humilde: sou deficiente demais para isso. Entretanto, estou nesta casa para servir. E aí ela começou:
Desejo formar um grupo espírita de acordo com o meu ideal. Acha o senhor que posso pensar nisso? Sem dúvida alguma. Todos somos chamados à obra do Senhor. Mas eu quero, irmão Júlio, organizar um círculo de criaturas elevadas e sinceras que apenas cogitem da virtude praticada, unicamente da virtude praticada. E ele diz grande propósito. Uma instituição em que as pessoas se confraternizem com rigoroso senso de pureza íntima. Nada de egoísmo, irritação, incompreensão, contenda. Sim, minha filha. Um grêmio em que todos os associados vibrem pelo padrão do Evangelho. Pessoas simples e imaculadas que não encontrem qualquer obstáculo para a harmonia de convivência. Verdadeiros apóstolos do bem. O irmão Júlio está ouvindo? Sim, filha, continue. Anseio por uma comunidade consagrada às realizações espíritas, sem a mais leve perturbação. Os médiuns serão espelhos mentais cristalinos, retratando o verbo do alto, como os lagos transparentes que refletem o sol. Os diretores governarão as tarefas na posição de almas primorosas, capazes de todos os sacrifícios pela causa da verdade. E os cooperadores, corretos e conscientes, integrarão a equipe afinada, de maneira incondicional com os princípios da nossa doutrina de luz. Plano sublime, diz o orientador. O ambiente lembrará uma fonte viva de paz e sabedoria, em que os justos desencarnados se sentirão à vontade para ministrar aos homens os ensinamentos das esferas superiores, com a segurança de quem usa a instrumentação irrepreensível. Sim, sim. Aspiro à criação de um conjunto que desconheça imperfeições e fraquezas, problemas e atritos. Deus nos ouça. Entre as paredes da organização que me proponho levantar, ninguém terá lugar para malquerência ou desânimo. Tudo será tranquilidade e alegria, nenhuma brecha para discórdias. Que o Senhor nos ampare. Um templo a edificar-se na base de cooperadores que jamais descerão da nobreza própria, a ofertarem um espetáculo permanente de céu na terra para a exaltação da caridade. Sim, sim. Observando que o amigo espiritual não se desviava dos conceitos curtos, sem anunciar opiniões abertas, Dona Clara acentuou: posso contar com o senhor? Ah, filha, não me vejo habilitado. Ora essa, porque sou um espírito demasiadamente imperfeito. Ainda estou muito ligado à terra. Mas recebemos tantos ensinamentos de sua boca. Esses ensinamentos não me pertencem. Chegam dos mentores que se compadecem da minha insuficiência. Brota em minha frase como a flor que desponta de um vaso rachado. Não costuma a semente que é divina, aliás, não confunda a semente que é divina com a terra, que às vezes não passa de lama. Então, o irmão Júlio ainda tem lutas por vencer? Não queira saber, minha filha. Tenho a esposa que prossegue viúva em dolorosa velhice. Possuo um filho no manicômio, um genro obsedado, 2 netos em casa de correção. Minha nora ontem fez 2 tentativas de suicídio, tamanho as privações e provações em que se encontram. Preciso atender aos que o Senhor me concedeu. Minhas dívidas com o passado confundem-se com as deles. Por isso, há momentos em que me sinto fatigado, triste. Vejo-me diariamente necessitado de orar e trabalhar para restabelecer o próprio ânimo. Como verifica, embora desencarnado, sofro abatimentos e desencantos que nem sempre fazem de mim o companheiro desejado. Oh, é assim? Como não, filha? Todos estamos evoluindo, aprendendo. Dona Clara refletiu um momento e voltou à carga. Mas em algum lugar haverá, de certo, uma associação impecável.
Diga, irmão Júlio, o senhor sabe de alguma equipe sem defeito como eu quero? E sabe onde é que ela está? O espírito amigo, senhoriano integralmente a médium, pensou também por um instante e respondeu com a mais pura ingenuidade que já havia até agora. Sim, minha filha, um grupo assim tão perfeito deve existir. Com toda certeza, deve ser o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos com esse texto porque nesse último capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, o espírito Cícero Pereira, na sua fala, traz um dado bem interessante, quando ele diz: constatamos um ascendente elevado de adeptos que têm desistido dos ideais de melhoria ao conceberem reforma íntima como um compromisso de angelitude imediata. Então, aqui ele já começa chamando a atenção para esse fato. Adeptos que têm desistido do trabalho de melhoria porque entende reforma íntima como um compromisso de angelitude imediata. Tomei conhecimento de que preciso fazer a minha reforma íntima e já estou trabalhando nisso, então eu tenho que ser um anjo, uma candura de imediato. E aí ele chama isso de ilusões lamentáveis que tem possuído povoadamente de muitos espíritas em razão dessa angelitude de adorno, em que as pessoas querem se transformar em anjos de uma hora para outra, apenas porque estão dentro da doutrina espírita, apenas porque tiveram contato com a doutrina. Chama de angelitude de adorno, porque quem somos nós? Que planeta é esse que nós estamos? Planeta de expiação e provas, onde o mal predomina. Então, os espíritos que aqui estão são espíritos que trazem uma larga bagagem de erros, de dificuldades e problemas, como o próprio irmão aí, espírito, colocou para nossa irmã. E ele relembra que lá no Hospital Esperança tem muitos homens e mulheres que foram agraciados com o conhecimento e com o trabalho na seara espírita e que, uma vez desencarnados, lá estão envergonhados e atormentados, porque descuidaram do erguimento dos valores eternos na sua intimidade. Sabe? Aquele anseio de servir, de caridade, que nada disso está errado, mas esqueceram de si, esqueceram das suas dificuldades na sua intimidade. E ele diz, muitos deles, aliás, não esqueceram da reforma íntima, mas não souberam edificá-la. Foram buscar, foram verificar de que forma, mas não souberam edificá-la, não souberam praticar na sua vivência. E por isso muitos têm desistido dos ideais de melhoria. Porque a reforma íntima, ela traz essa condição de quando nos analisamos, muitas vezes, se a gente for sincero, leal conosco mesmo, vamos nos deparar com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantas questões a serem melhoradas, a serem transformadas, que muitas vezes a gente desiste, pode desistir e dizer, não tem jeito, isso aqui eu não vou conseguir. Principalmente pensando-se numa única vida, né? Que apesar de sermos espíritas, a gente aqui, ao contato da doutrina, a gente quer se melhorar tudo agora. A angelitude de adorno, como ele diz. Pronto, daqui a pouco eu já sou uma pessoa de fala mansa, educada, respeitosa. Adorno. E aí ele diz que por essa questão as criaturas se sentem excluídas do processo, porque não conseguem. Os impulsos que ela traz, muitas vezes até desconhecidos, porque se manifestam em quedas. Às vezes a pessoa chega na casa espírita com necessidades enormes de se reformar, de se melhorar, de viciações, de uma série de coisas,
E ao contato com a doutrina, começa a se esforçar, e daqui a pouco vem uma queda. Então, o que acontece? Ela achava que não, já estava tudo certo, já estava tudo resolvido. E muitas vezes ela diz assim, então eu não tenho condições, eu não consegui me melhorar. Muitas vezes até se afasta da casa espírita envergonhada, porque aquela condição eu não tenho. Se afasta da atividade, porque intimamente diz para si, não mereço realizar esse trabalho, não estou em condições, eu sou uma pessoa imperfeita. E aí, diz o irmão Cícero, que a coisa fica mais difícil se ela não conta com a fraternidade e a compreensão alheia. Se dentro do grupo que ela está, não existe um entendimento dessas questões para amparar essa criatura, para incentivá-la a continuar, apesar da queda, apesar do erro, porque não é assim de uma hora para outra. E aí, somente se sentindo aceita como é, nos grupos da sua participação, é que a criatura encontra motivação para burilar-se nos campos do espírito. Eu já atendi pessoas no atendimento fraterno que disse que foi excluída do trabalho na casa espírita por suas escolhas, por essa ou por aquela postura, porque não foi digna do trabalho. E aí é como ele diz, como é que essa pessoa vai encontrar motivação para se burilar nos campos do espírito se ela não é aceita, se ela não conta com fraternidade, nem com compreensão daqueles que ali estão? E aí ele nos lembra das 3 fases bem marcantes do movimento espírita em torno das ideias espíritas. Do fenômeno, nós já passamos esse momento do fenômeno, nós estamos vivenciando um período em que a caridade, graças a Deus, mais do que nunca se faz presente em nossas vidas. Nós estamos, desculpem, ainda nesse processo de tentar auxiliar o próximo, mas chama a atenção para a última fase, que é a interiorização. Nós estamos no período da maior idade, preparando-nos para a aquisição de valores incorruptíveis. Então, a nossa meta é o espiritismo por dentro. Na etapa da caridade, nós nos preocupamos com o próximo, em ajudar o próximo, em minimizar a dor, o sofrimento e tudo mais. Mas agora, sem deixar de fazer isso ao próximo, a nossa ocupação é conosco mesmo. Essa nova postura que a gente tem que estar atento para não achar que santidade é instantânea. Que só porque eu já estou nas lides espíritas, pronto, eu já me levei, eu já sou alguém. Sabe um salto evolutivo que eu dei? Estou na doutrina espírita, pronto. Sou melhor. E isso é uma ilusão. São saltos evolutivos que a gente está querendo dar. E fala dos discípulos da Boa Nova Espírita que estão aí achando que ser um bom espírita é ser aquela pessoa, sabe, de ser um carregado, sem atitudes de alegria, de afeto. Muitos alegando que estão seguindo as orientações doutrinárias, como se houvesse um estilo exterior e pré-definido de reconhecimento dos espíritas. Como se dissesse, olha, é um espírito, olha como ele se comporta, sério, grave. Lei, o que Kardec nos diz? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Aqui Kardec não está falando de virtude de adorno, não. Não é fazer de conta que eu me transformei moralmente, não. Não é só na casa espírita, porque espírita não é espírita só dentro da casa espírita. São as atitudes, os comportamentos em sociedade, no lar, em família, por onde quer que vá. Espírita em qualquer situação. Esforços que faz para domar suas más inclinações. Não diz assim que domou, não, está se esforçando. E a gente sabe que, por ocasião do esforço, às vezes acontecem algumas quedas nossas, né?
E cadê a tolerância nossa? Cadê o amparo? Cadê o apoio? Porque todos nós temos as nossas imperfeições próprias, únicas, e temos também nossas qualidades. Nós temos, com certeza, condições de nos melhorarmos, de nos transformarmos, de sermos seres melhores ainda nessa encarnação. Mas não significa dizer que a gente vai se cobrir de tristeza, que vai viver de cara fechada a propósito de dizer que somos espíritas. Nós trabalhamos, diz o Cícero Pereira, para que o movimento espírita se alinhe com os demais movimentos humanos que colaboram para o apressamento da regeneração. Então, o que a espiritualidade quer é que o espiritismo se alinhe aos demais movimentos humanos. Não é retirar o espírita de qualquer movimentação em sociedade, não é retirar o espírita de qualquer programação externa, é prepará-lo para que ele esteja nesses ambientes como um verdadeiro espírita e como um verdadeiro cristão. Não é programarmos agora, não. O espírita, vamos ter todas as programações agora para o espírita ter direito a isso ou aquilo. Porque ele não pode viver em sociedade, ele só pode viver se for dentro da casa espírita, ele só pode participar se for de uma programação espírita. Como é que nós estamos preparando os nossos irmãos? Então, nos preparando, se nós não temos condições de conviver nesses movimentos humanos. Na mensagem O Homem no Mundo, do Evangelho, os Espíritos nos dizem: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Mas fazei com sentimento de pureza que as possa santificar. Então, não é retirar do mundo. João diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Conhecimento, verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é dizer, você não pode participar de um carnaval, você não pode participar de uma festa, você não pode participar disso, você não pode participar daquilo. Nós vamos fazer o nosso carnaval, nós vamos fazer a nossa festa, nós vamos fazer tudo espírita para você vir para cá. Quando é que essa criatura vai estar pronta para viver em sociedade? Então, olha o que o Evangelho diz. Até mesmo as frivolidades de cada dia, o homem deve conviver. Agora, com esse sentimento de pureza. Continuando o texto diz: a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Como é que a gente está orientando isso? Estamos condenando os prazeres que a condição humana permite? Ou essa criatura está tendo consciência dos limites que ela pode, até onde deve ir, por ela mesma? Não é porque a doutrina disse, não é porque a religião a obedece, é porque ele tem consciência de até onde pode e deve ir. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que, não, fora do centro espírita não tem salvação. E a gente está começando a repetir o que outras religiões disseram. Vamos ter cuidado. E aí, não, eu não participo de nada que não seja espírita. Eu não vou para lugar nenhum se não for espiritismo. Eu não sei o quê. Pedem os espíritos que pensemos os valores humanos como metas possíveis e não como virtudes angelicais, porque nós ainda estamos muito distantes de experimentá-las. Então, vamos pensar na nossa melhoria, na nossa transformação, na nossa reforma íntima, como algo possível de ser realizado por mim. Não para que eu me torne um anjo, um santo, porque nessa encarnação não vai dar, sinto muito, para ninguém aqui na Terra. Conceber as propostas sábias de Jesus como um convite para um futuro longínquo é agasalhar desânimo e desvalor.
para nossas habilidades latentes. O mestre não nos traria convite que não tivéssemos condições de responder. Então, não é vamos nos preparar para o reino de Deus, vamos nos preparar para a vida aqui na Terra. Não é um futuro longínquo, não. Jesus veio nos trazer o ensinamento para nos preparar aqui. Nesse mundo de expiações e provas, a gente se melhorar, a gente se transformar. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Isso que Jesus nos diz. Então, não é pegar e ensinar, vamos nos preparar para quando a gente sair daqui, a gente ir para um mundo melhor. A gente pode viver um mundo melhor logo aqui. O mundo melhor lá vai ser uma consequência. E aí, o que acontece? Ainda alerta do Cícero Pereira. Muitos agem como se pudessem beneficiar-se das práticas que tanto amam, sem ter que suportar o peso das imperfeições alheias. Então, eu estou num ambiente onde todo mundo tem que ser puro, santo e bom. Se você tem imperfeição aqui, não é o seu lugar. Ou então, você está aqui, mas você está em cura. Nós estamos cuidando de você. Nós, que somos superiores, estamos te ajudando a se melhorar. Estamos te ajudando a te desobsediar. Estamos te ajudando a te curar. E aí, quando é que a gente vai curar da nossa obsessão? Quando é que a gente vai curar o nosso ser? Então, não vamos apenas achar que nós estamos dentro do trabalho espírita apenas para receber o melhor, para ser o melhor. E achar que as imperfeições alheias são peso dentro da casa. Aquele ser que está aqui é alguém que a gente está suportando, mas, sinceramente, melhor que ele procurasse outro lugar. Tem muito cuidado com essa questão. E aí o Cícero diz, ama-se muitas vezes com mais alegria o centro, suas dependências e tarefas, que aqueles que nele transitam. Há companheiros com mais cuidado com seus livros espíritas que com os amigos de tarefa. Gente, pode até chocar quem está ouvindo, mas isso existe em todos os ambientes. E a gente não pode negar que não existe dentro do nosso movimento também. Existem criaturas que têm um zelo pela casa, que é o melhor, que é o isso, que é o aquilo. E sabe, e como é que tratam as pessoas? Como é que é o relacionamento entre companheiros? E aí ele fala agora de algo que realmente precisamos ter atenção. Que nós espíritas somos conhecedores da vida espiritual e suas leis. Sabe, a gente conhece, já leu o livro dos Espíritos? Já estudou o livro dos Espíritos, já estudou o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o céu e o inferno, mas continua ignorante sobre si mesmo. Todos os estudos participa, conhece tudo, mas sobre si mesmo. A questão do autoconhecimento, como é que nós estamos? Porque ele diz que lá no Hospital Esperança tem muitos devotos que conhecem toda a história do Espiritismo, está lá na memória. Conheciam bem todos os clássicos da doutrina. Contudo, não se esforçavam por estampar um sorriso aos companheiros de grupo. Existem pessoas que, quando entram no centro espírita, fecham a cara. Sabe? É como se fosse assim, não, eu estou no centro espírita, aqui eu tenho que ser outra pessoa. E é muito rigoroso com tudo, com todos, com todas as pessoas, muitas cobranças. Não estimulam de maneira nenhuma as criaturas a uma boa relação. E aí ele fala que essas expectativas de angelitude após a morte corporal é para a gente ter muito cuidado, porque por mais nobre que sejam as atividades que a gente está fazendo aqui, não passam de frutos de boa vontade de quem está recomeçando. Gente, nós só estamos recomeçando a tarefa. Deus nos deu uma nova oportunidade, estamos num novo corpo. Nós não estamos aqui eleitos de Deus, e pelo que eu estou fazendo aqui, quando eu sair daqui, pronto, angelitude.
De maneira nenhuma. Esse vício de santificação que ele fala aqui é resultante das ideias de angelitude instantânea. A criatura se encaminhando para condutas puritanas, das quais não fazem parte os seus sentimentos. Isso quer dizer o quê? Sabe aquela coisa, já histórias que se contam, né? Anedotas que se contam, daquela criança que diz assim, eu queria morar no centro espírita. Por que meu pai é tão bom aqui? Meu pai é tão amoroso, meu pai é tão paciente. Lá em casa, pois é, isso é vício de santificação. Angelitude instantânea. A criatura em si, na intimidade, ela não é aquilo, de maneira nenhuma. E pior que tudo isso é que a gente associa essas tarefas que a gente faz a, sabe, eu estou aqui dentro, eu estou protegida, nada de mal vai me acontecer. Estou fazendo tudo certinho, então Deus vai me recompensar com a felicidade. É como se eu estivesse fazendo um negócio com Deus. E tem muita gente que se decepcionou com a doutrina, porque eu estava dentro de um centro espírita e as coisas acontecendo comigo. E o seu passado, e o seu aprendizado, e a sua melhoria, a sua transformação. Você veio para cá para isso. Você não está dentro de um centro espírita para estar protegido do mal. Você está dentro de um centro espírita para entender o mal, a dor, para conviver com essas situações, para respeitar essas situações quando vem de um lado ou de outro, e saber como se melhorar diante dessas questões. Então, muitas ilusões e preconceitos cercam o processo de reforma íntima, nos diz o espírito Cícero Pereira. Ideias de saltos evolutivos com mudanças abruptas, quer dizer, essa questão de achar que já sou superior, já sou anjo, porque já, sabe, eu vivo dentro de uma casa espírita. Eu já fiz milhares de palestras, eu participo de tudo quanto é estudo, eu dou passe, eu participo. Ideias de salto evolutivo com mudanças abruptas. Presunção de que somente o espiritismo pode proporcionar a melhoria do homem. E para que existe tanta religião no mundo? Cada uma delas tem a sua função. Temos que respeitar. Concepção de estar na tarefa doutrinária. Só o fato de estar na tarefa doutrinária é o indício de conquista virtuosa. Então, eu estou na doutrina espírita porque eu já sou um ser elevado, já conquistei, já superei. De maneira nenhuma, meu amigo. Nós estamos ali que somos profundos devedores. Aquela tarefa ali é a nossa cura. É o nosso amparo, é o nosso auxílio. Se eu souber realmente servir. Falsas concepções de que existem partes de nós que não podem ser aproveitadas e precisam ser eliminadas ou substituídas por algo nobre. Faz parte da doutrina espírita esse esforço para domar as más inclinações. Mas eu não posso cortar de mim isso sem esse esforço. Não é uma parte de mim que, a partir de hoje, pronto, entrei na casa espírita, não sou mais arrogante, não sou mais orgulhosa, não falo mais da vida alheia, não desejo mal para os outros. Não, isso continua em mim. Eu não tenho como cortar isso. Eu preciso reconhecer que tenho para trabalhar. Vai ser um esforço daqueles, mas um dia eu vou vencer. Então, são ilusões, são preconceitos que a gente traz, que acha que a reforma íntima é isso. E aí, no primeiro resvalo, a gente diz assim, não tenho condições. Tentei, mas não consegui. E aí, desiste. Por isso que ele diz que o apelo que faz naquele momento, com aqueles 1000 convidados, é para que eles, aonde se encontrarem, diante das responsabilidades que assumiram, pensem, se debrucem sobre o tema pouco defasado da conquista de si mesmo. E ajudem
a estender um programa de moralização dos conceitos espíritas, provendo a Casa Espírita Ideal de uma autêntica escola do espírito. Educar a mim, o meu espírito. Eu preciso me educar. Não é educar, saber, conhecer para pregar, para apontar, para dizer o que é melhor para as pessoas. E o que é que eu estou fazendo com tudo isso? Que fique clara a nossa intenção. O Espiritismo em si, enquanto teoria, é moralizador. Enquanto teoria, ele é moralizador. Mas ele precisa da aplicação. Como mudar? Como fazer? Como ser um homem de bem? São essas questões que ele chama atenção nessa reunião. E aí ele traz aqui alguns questionamentos que eu achei interessante também, porque o texto completo vocês terão que ver na obra. Eu vou pincelar algumas ideias. E ele diz o seguinte: pergunte a um aprendiz espírita de larga vivência doutrinária se tem noções claras sobre a origem de sua reencarnação. Você sabe por que você encarnou nesse lar, nessa família, nesse local? O que você veio fazer aqui? Quais são os objetivos? Conhece os objetivos essenciais de suas metas reencarnatórias? Ou vai esperar com relação para a próxima, né? Essa eu não dou conta. O que nós esperamos para nós depois que a gente desencarnar? Tem gente que sonha com o nosso lar. Mas será que a gente fez por merecer? Então, é uma pergunta que realmente ele diz que quase sempre, quando se pergunta isso, as respostas são evasivas. Porque nós temos muita noção de espiritualidade. Mas esse caminho pessoal de espiritualização é algo que ainda precisamos trilhar. Às vezes, a gente está estudando as obras de André Luiz falando do planejamento reencarnatório de Segismundo. Todo mundo sabe como foi, o que aconteceu, o que deu. E o nosso? Como é que foi o nosso planejamento? Com que eu me comprometi realmente no mundo espiritual? Tanta gente que diz que tem certeza que não pediu aquilo que está vivendo, que aquela família está errada, que Deus se enganou. E olha, gente espírita, não tenho dúvida. Quantas pessoas que desistem da sua convivência, das criaturas difíceis que estão em torno, tudo isso por quê? Nós não temos essa informação, nós não temos esse conhecimento. Agora, o que a gente está... Qual é a noção clara que a gente tem disso em nossas vidas com relação à nossa reencarnação? Então, o nosso amigo diz que nós conhecemos as bases filosóficas. Agora, falta saber filosofar. Aprender a pensar. Tornarmos agentes transformadores de nossa história. E isso é educação. Então, muitos, tomados de ilusão e personalismo, acreditam serem depositários de virtude e grandeza, tão somente em razão de possuírem alguns chavões espíritas para as questões que tangem os problemas humanos. Sabe, tudo que se comenta, a pessoa tem um... mas a doutrina espírita explica isso. Diz isso, diz aquilo, tudo. Sabe, todas as questões dos problemas humanos, eu tenho uma resposta. A doutrina espírita me trouxe esse ensinamento. Sim. Mas aprofundar nos dramas íntimos que carregam em si próprios, diz o Cícero, não fazemos isso. Muitas vezes nós somos constrangidos a desconfortável encontro com a nossa sombra. De vez em quando a gente, meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso. Meu Deus, como eu fui... Para que eu fiz isso? Como é que eu me revelei dessa forma? Justamente porque não aprofundamos a sonda da razão nessas causas ignoradas, nas nossas ações e atitudes, pensamentos e emoções. E aí ele diz, finalizando já, renovação é trabalho lento e progressivo. Trabalho lento e progressivo. Mas tem uns que querem caminhar mais rápido do que podem, diz eles. Outros acreditam que podem superar a si mesmo. Sabe aquela pessoa que às vezes quer fazer mais do que pode? A gente diz, calma.
Não, mas eu tenho que me melhorar. Só tem essa encarnação aqui, para mim, tem que ser, sabe? E vai fazer o que não pode. Chega bem ali e desiste, porque não aguenta. E já tem aqueles que dizem, quem sou eu? Não tenho condição de fazer isso, não tenho condição para nada, eu não sou ninguém. E aí ele cita Hahnemann, quando diz, segundo a falsíssima ideia de que não é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, o que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Se tem aquele que quer ir além das forças, tem aquele que, sabe, não vou nem tentar, não consigo. É porque se compraz naquela situação. Então, para a gente ter cuidado também com isso. Imprescindível enaltecermos noções sobre o estágio em que nos encontramos, para administrar com mais sabedoria e equilíbrio o conflito que se instala em nosso íntimo entre o que devemos fazer, o que queremos fazer e o que podemos fazer. Então, nós temos que administrar com sabedoria e equilíbrio esse conflito. O que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? E o que eu posso fazer? Posições extremistas têm instaurado dores desnecessárias. O extremo nunca. Nem naquilo que eu devo fazer, nem naquilo que eu quero fazer, nem no que nós podemos fazer. Sempre, sempre, sabedoria e equilíbrio. Porque ninguém, como nos diz o nosso irmão, vai ser anjo do dia para a noite no campo de sua espiritualização. Ninguém aqui. Nós somos detentores de larga soma de conquistas. Entretanto, muitos estão incapacitados e aprisionados a chavões negativos que fazem se sentirem vermes rastejantes nas fileiras da vida. É aquela história. A criatura parece que carrega uma trilha nas costas. Minha vida é muito sofrida. Eu trouxe uma cruz muito pesada. É muito problema na minha vida. E quer se elevar do dia para a noite sem nenhum esforço. Pensa que só sofrer, só o martírio. Eu sofri tanto que quando eu desencarnar, eu vou... Não existe isso. Não existe. Desiluda-se, nos diz o nosso irmão. E aí, finalizando, ele diz: asseveram os nobres guias. Não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Por isso que o doutor Bezerra diz, é urgente, mas não é apressado. Nós temos que começar imediatamente o nosso trabalho de melhoria, de transformação, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. A gente precisa ir passo a passo. Imprescindível ao nosso aperfeiçoamento moral será saber em que estágio nos situamos, a fim de não tropeçarmos em velhas ilusões de grandeza. Em verdade, apenas iniciamos o serviço de autoaprimoramento. Então, não tem nenhum anjo com os pés de barro aqui na Terra. Ninguém. Nós estamos iniciando nosso serviço de autoaprimoramento. Somente agora damos os primeiros passos para a verticalização em direção às habilidades da consciência de si no terreno dos sentimentos. Primeiros passos, meu amigo. Tem uma jornada aí que a gente não sabe nem o tamanho. Então, todas as vezes que a gente estiver lado a lado, ombreando com alguém em dores maiores, em dificuldades maiores, que a gente se veja neles. E não superior a eles. Estou aqui para lhe ajudar. Não, vamos caminhar juntos aqui. Porque estamos, em verdade, iniciando. Mas, em verdade, nós estamos encerrando a programação do Te Ver Superar com o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Hoje é o nosso último programa. Vamos retornar dia 4 de novembro, num outro dia, numa segunda-feira, agora com o estudo do livro Escutando Sentimentos, também pelo Espírito Hermâncio Dufour,
que é uma psicografia do médium Wanderlei de Oliveira, porque essa obra que também vamos estudar, ela traz temáticas condizentes com esse propósito do programa Te Ver Superar, que, como bem o nome diz, Te Ver Superar. Superar as dores, as dificuldades, as mazelas da vida. Então, nós somos gratos a todos que vieram aqui, deram sua contribuição, apresentando os capítulos da obra, e a todos que nos acompanharam durante a programação, e àqueles que assistiram a programação em outro momento. Lembrando que esse estudo, como muitos outros feitos no nosso canal, está completo, pode ser visto no canal SESC Crista Virtual no YouTube. Então, um bom final de semana para todos, muita paz, e até o retorno da nossa programação, dia 4 de novembro. Continue acompanhando o nosso canal, temos outras programações sendo realizadas.